Olá, pessoal do canal Cognos Psicologia, saudações. Estou com a doutora Roseli Martins, psicóloga, atende no cognitivo comportamental. E no vídeo de hoje, nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, talvez o transtorno do século. Doutora Roseli, obrigado pela sua presença aqui no canal. Obrigada a você, Rodrigo. Estou super feliz em participar. Seu canal está super bacana e para mim é uma honra. Vai ser bem legal conhecer um pouco da ansiedade, conversar com especialistas. E já falando logo de cara aqui no canal, quem quiser falar com a doutora Roseli, na descrição desse vídeo você tem todos os contatos. E ela vai explicar o que é ansiedade. Doutora Roseli, o que é ansiedade? O que é isso? Bom, a ansiedade, ela é uma emoção, né? Então, ela é uma emoção natural e ela é uma emoção primitiva. É inerente a todos nós. E é muito comum nós vemos no consultório, eu pelo menos recebo bastante queixa, e formas e perguntas, né, de como tratar, ou melhor, de como se livrar da ansiedade. Eu sempre falo, gente, não tem como estar se livrando da ansiedade, porque a ansiedade, ela faz parte da natureza humana, né? Não só da humana, na verdade, ela é natural, né, de várias espécies, né, animais, como os cachorros, né, e outros seres vivos também têm ansiedade. Então, ela faz parte, ela está muito ligada à sobrevivência. Portanto, a ansiedade não tem como nós nos livrarmos dela. Então, essa é a ansiedade, tá? Ligada à sobrevivência da espécie humana. Legal. Mas você acha que é possível viver com ansiedade e ter uma vida normal, desde que ela esteja equilibrada? Esse é o recado? Olha, como ela é um processo natural, né, a ansiedade, ela faz parte, ela é uma emoção, é necessário que você viva com a ansiedade. O que você não pode? Você não pode viver com uma ansiedade exacerbada. Então, aquela ansiedade que ela é paralisante, né? Então, são aquelas pessoas que no dia a dia ela sente dificuldade, não consegue dormir, tem dificuldade de foco, de atenção. Então, não é possível viver com isso. Aí você tem que buscar tratamento, ou seja, pessoas que são ou por uma questão genética, e aí tem a questão da aprendizagem também, por exemplo, pais controladores. É muito comum quando a criança, ou seja, olha, veja bem, você já tem uma disposição, uma predisposição genética, tá? E você tem um ambiente facilitador. Então, os seus pais, partindo dos seus cuidadores primários, né? Então, os seus pais, eles vão, sem perceber, sem querer, ensinando você a desenvolver esse grau maior de ansiedade, levando até a um transtorno. Como que eles fazem isso? Como eu ia dizendo, então, pais controladores, aqueles pais que, filho, olha, toma cuidado ao sair de casa, olha, cuidado, já é noite, não desce em lugar escuro, ficam perto de pessoas. Então, tudo isso vai trazendo para aquele ambiente um grau de ameaça, né? Então, se você sente uma ameaça em potencial, e essa ameaça é que vai acabar com o tempo desenvolvendo, então, uma ansiedade. Nesse caso, a gente pode até pensar em uma ansiedade social, entende? Então, o recado seria, vive sim, dá para você viver com a ansiedade. Ela faz parte e é necessária para sua própria sobrevivência. Ela só não pode ser expandida, né? Ela só não pode virar um transtorno de ansiedade generalizado, um TAG, que a gente chama, não é isso? O TAG, exatamente, o transtorno. Sim. No caso de pais controladores, a gente pode pensar nesse exemplo que eu dei do ambiente, a gente pode pensar em estar desenvolvendo aí o TAS, né? Que é um transtorno de ansiedade social. A pessoa, com o tempo, ela pode começar a não sair mais de casa, entende? Porque os pais, eles foram, sem saber, ensinando, ou seja, já tem uma predisposição genética, com o tempo ele vai desenvolvendo, ele vai aprendendo o quê? Sair de casa dá medo,
fico com medo, pode ter assaltante, o assalto pode ser algo muito violento, eu posso vir a óbito, então ele acaba tendo muito medo e ele começa então a se anular socialmente, entende? Ou seja, ele acaba ficando em casa e não sai mais. E aí vem o consultório e a gente tem que fazer você falou dos pais controladores, dos responsáveis controladores, né, de crianças, adolescentes. A ansiedade, ela aparece mais para a criança, para o adolescente ou na vida adulta? E onde tem o maior prejuízo quando a senhora verifica a ansiedade numa pessoa, na sua clínica, como psicóloga? Bom, na clínica, eu vejo muito em jovens e também na vida adulta. Crianças, eu não atendo, mas assim, existem muitos estudos em cima disso, e a ansiedade, ela já começa a ser notada desde os primeiros meses, né? Quando aquele ambiente, ele acaba faltando, e aí a criança, ela acaba tendo a necessidade de buscar os pais, e por algum motivo os pais não estão ali de pronto, e você começa a perceber então já o circuitozinho da ansiedade já se instalando ali. Então, em crianças, infelizmente, hoje, crianças maiores, crianças vão para a escola, por vários fatores, né? A gente já começa a perceber, então, a ansiedade, não só a ansiedade, a depressão também, mas o maior grau que eu vejo aqui no consultório está entre adolescência e início da vida adulta. Sabe aquela transição? Quando o pessoal sai do colégio, ele sai e ele vai para a faculdade, ele fica sozinho, ele não sabe exatamente o que vai fazer, ainda não tem... procurando os rumos da vida ainda, né? Exatamente, está aí buscando os rumos, e aí é onde começa a despertar. E agora você imagina, Osmo, se esse carinha já tem ali uma predisposição genética. Você é especialista em atendimento de adolescentes e adultos com ansiedade. Você atende também virtual ou é só presencial? Não, a maior parte online, presencial também. Eu tenho uma presencial clínica também. E eu posso... É bem curioso, né? Para mim, como entrevistador, conhecer uma especialista em ansiedade. A ansiedade, ela prejudica a memória? Vamos pensar nas pessoas que estão estudando para o Enem, para uma prova de medicina, para concurso público. A pessoa vai se tornando ansiosa. Isso tem prejuízo à memória? Sim, bastante. Porque existe... Depois, se você me permite, eu quero falar um pouquinho sobre o circuito da ansiedade, que é o que leva exatamente a questão dos prejuízos da memória. Uma pessoa ansiosa, ela já não fixa, ela não consegue fixar o conteúdo. Por quê? Porque ela está sempre vendo ameaça onde não existe, né? Então, para ela, aquele ambiente é um ambiente ameaçador. Aí, lógico que tem toda uma questão aí a nível de nossos neurotransmissores, né? Tem várias outras questões que entram, uma circuitaria cerebral que vai entrar e vai fazer com que ela, então, não fixe aquela memória. Fora isso, tem um agravamento do quê? Pessoas ansiosas têm um problema sério para dormir. Então, o sono não é bom, entende? Então, você tem a ansiedade, o sono não é bom, você não acorda bem. Se você não acorda bem, você está cansado, você passa o dia exausto. Quando você passa o dia cansado, ou seja, exausto, o que acontece com você? Você não consegue fixar a memória. Então, os prejuízos, eles são grandes. Tem bastante. E isso acaba refletido não só nos estudos, né, na memória, no trabalho, nos relacionamentos sociais. Mas perguntar para a Roseli, há cura para a ansiedade e a cura no tratamento clínico com o psicólogo? Como isso se dá? Como que é esse tratamento? Então, cura é aquilo, né? A cura exata, não existe uma cura para a ansiedade. Mas, assim, quando ela ultrapassa, então, os limites do que é dito como natural, então, sim, existe um tratamento para que você aprenda a reconhecer esses sintomas, para que você aprenda a reconhecer como que você funciona, né? Como que se deu esse aprendizado, entender um pouco da parte genética, como você trouxe isso, né? Como que foi toda essa
trajetória até você se tornar aí uma pessoa ansiosa, né? E a ansiedade, ela é uma categoriazinha, então tem vários, né? Tem o TAS, tem o TAG que você falou e vai, né? Então, assim, se nós recorrermos, por exemplo, a terapia, né? Que nem a TCC. A TCC, ela traz essa consciência. E dentro do consultório, você tem o mindfulness, que é muito legal. Né? Existem técnicas de respiração para você poder minimizar até que você aprenda gentilmente a não se envolver no quadro da ansiedade. E aí existe, então, uma cura, né? Então, essa cura seria o quê? A compreensão do que é essa ansiedade, né? Então, essa seria a cura. Quando a pessoa ela é muito, muito ansiosa, além da terapia, tem os recursos também, que seriam, então, os inibidores seletivos, né, de serotonina, tem também os recaptadores, né? Existem vários medicamentos aí que são tratados, inclusive algum deles trata, inclusive, a depressão também, e aí eles vão estar ajudando dentro do consultório, né? E o paciente, ele muda bastante. Ou seja, tem ansiedade? Dá para lidar? Dá para você ficar bem, com certeza. O transtorno de ansiedade, se a gente pudesse falar, a gente falaria do TAG, né? Eu gosto não, mas eu lido com TAG, porque quando eu faço a minha clínica, eu pego muitas pessoas que estão estudando, mas a gente sabe que também tem o transtorno do pânico, né? Você bem falou do transtorno de ansiedade social, que é o TAS, também tem o transtorno de estresse pós-traumático, mas o transtorno do pânico, talvez por ser caracterizado por episódios súbitos intensos de medo e desconforto, seja algo que seja mais real dentro da nossa realidade pós-pandemia. Isso é verdade? Então, pós-pandemia, né? O pânico, eu costumo dizer que é exatamente isso. É o medo de você, é a ansiedade, né? Então, o medo sobre o medo. Né? Então, você tem a ansiedade, você teve uma crise, e é legal isso que você falou, lógico, porque é assim, não é porque eu tive uma crise, ou seja, um pânico, né, que eu desenvolvo o transtorno. Eu posso ter tido e não desenvolver. Só que, como eu vou ficar sempre em alerta, né, então a amígdala, ela dispara, ela aprende, e aí nós vamos ficar sempre em alerta. Então, o pânico é exatamente isso. E lógico que depois da pandemia isso agravou, né? A ansiedade em geral agravou, né? As pessoas, elas ficaram mais reclusas, elas têm receio. Durante a pandemia foi muito ruim também, né? Eu não tratava, né, o quadro de ansiedade. Quando eu comecei na clínica, muito antes de me formar, muito antes de ser psicóloga, eu atendia, né, como psicanalista, então eu já via muita ansiedade. Durante a pandemia, aumentou bastante, aumentou muito, as pessoas realmente tinham pânico, medo de sair na rua, né? E muitas pessoas relatavam crises durante a noite. Então, assim, as pessoas estavam simplesmente dormindo e aí, de repente, elas acordavam, né, com suor, né, com coração acelerado. Então, elas acabavam acordando e depois não conseguiam de novo dormir. Ou seja, no outro dia, isso persistia, porque, de novo, elas tinham medo. Então, é o medo sobre o medo. Né? Isso foi amenizando, né? A gente já não está mais na pandemia, isso foi amenizando um pouquinho. Mas o transtorno do pânico, ele é algo muito forte no consultório. E o TAS também, tá? Eu vejo muito. Tem bastante paciente com TAS e pânico. Sensacional, Roseli, sensacional. Eu queria agradecer a presença da Roseli aqui, esclareceu pontos importantes, né, da ansiedade, que a ansiedade pode gerar. Ela acabou falando aí do TAS, que é o transtorno de ansiedade social, ela falou também do TAG, as linhas principais, que é o transtorno de ansiedade generalizada, falou bem do transtorno do pânico. Eu já tive parentes que passaram por esse tipo de transtorno. E eu queria agradecer a sua presença, Roseli, falando para o pessoal que está nos assistindo, que todos os seus contatos estão aqui embaixo, né? Se procurar a Roseli, ela vai atender a ansiedade, né, Roseli? Obrigado pela presença aqui no canal. Mais uma vez, eu quero convidá-la para no futuro já falar um pouquinho mais, avançar sobre o transtorno de ansiedade social,
e do transtorno do Ótimo. pânico. Perfeito. Se você já aceita esse convite aqui Claro, ao vivo. super honrada, super grata em estar contribuindo, né? E, poxa, é um tema que eu me apaixono, é um tema que eu estudo muito, gosto muito, né? Eu tenho casos na família, né? Inclusive de pânico também, né? Eu mesma na faculdade tive muita dificuldade, né? De me expressar e de apresentar e eu acabei perdendo também muitas oportunidades. Então, a ansiedade, para mim, assim, é um tema que eu abraço alto. Isso é muito legal, porque não é só a fala de uma profissional formada, renomada hoje no mercado, que trata de ansiedade, mas também é uma pessoa que viveu ansiedade e as pessoas, ao admitirem, são pessoas melhores. Roseli, muito obrigado pela participação aqui no canal. Até a próxima. Obrigada. Pessoal que nos assistiu até agora, não deixa de se inscrever no canal, ativar o like. Ativar o like não, se inscreva no canal, ativa o sininho e segue a gente. Coloca um comentário aqui para a doutora Roseli. Até mais.